Programa Chame o Síndico. Tudo que envolve condomínios, administração, direito, entrevistas com síndicos e profissionais que atuam na área. Programa Chame o Síndico. Um oferecimento Comercial Uno, soluções em suprimentos, atos, conservação e pinturas prediais. Essencial, gestão condominial. Há mais de uma década zelando pelo seu condomínio. Unisíndicos, modelo de trabalho diferenciado, profissionalismo e segurança para seu condomínio. RGR Decor, películas e papel de parede. Constate, perícia e avaliações de engenharia. Boa noite, está começando mais um programa Chame o Síndico. Estamos ao vivo no canal 20 da NET e no YouTube do canal 20 Criciúma. Participe do programa interagindo com a gente no WhatsApp pelo 48 99931 0539. O programa Chame o Síndico é um oferecimento de Essencial Administradora de Condomínios, Unisíndicos, síndicos profissionais, Comercial Uno, soluções em suprimentos, Atos, conservação e pinturas prediais, RGR Decor, películas e papel de parede e Constate, perícias e avaliações de engenharia. No programa de hoje, temos a companhia do Jonatas Pereira, proprietário da Unisíndicos, síndicos profissionais, do Renan Machado da Silveira, corretor de seguros, do Marcelo Furmanski Kaminski, proprietário da Essencial Administradora de Condomínios, e do Giovanni D'Agostin, síndico no Residencial Belas Artes. Hoje, eu e o Jonatas Pereira vamos conversar na primeira parte do programa com o Renan Machado da Silveira, corretor de seguros. Antes de mais nada, boa noite, Jonatas. Seja bem-vindo. Boa noite, Heitor. Boa noite, Renan. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Renan, muito obrigado pela tua presença, por aceitar o nosso convite. Espero que a gente tenha uma conversa muito agradável. Seja bem-vindo aqui ao programa Chame o Síndico. Eu que agradeço a participação, a oportunidade de também estar aqui trocando essa troca de ideia, esclarecendo algumas dúvidas que vêm, e essa parceria entre o corretor e o síndico é muito importante na hora da contratação do seguro. Perfeito. Começando com esse assunto, corretor de seguros, para justificar a vinda aqui do Renan, a importância, Jonathan, do corretor de seguro. Aí tu dá a tua visão e depois o Renan, ver se ele compactua ou não com as tuas afirmações. Uma coisa que temos que se atentar é a questão, primeiramente, não da figura do corretor ou de uma seguradora ou de uma companhia de seguro. A questão da obrigatoriedade, né? O Código Civil, no artigo 1346, ele determina a obrigatoriedade do síndico em contratar, né? Então, não existe só uma questão de repente, uma escolha, uma decisão, eu vou fazer, eu vou aumentar a cobertura, não. É uma questão de obrigação, devido a uma catástrofe, algo no decorrer aí do processo, no ano, né, do condomínio, o seguro ele vai fazer, então, vai dar esse suporte ao síndico e aos condôminos no modo geral. Então, em grande resumo, seria isso. Acho que essas palavras do Jonathan já mostram, né, a importância que tem um corretor de seguros, né, para o serviço. É nessa linha, Renan, que se baseia o trabalho de um corretor de seguros, de fato trazer segurança, né, para essa relação que é imposta? Sim, porque se parar para analisar, olha quantas famílias residem num condomínio, né? Então, isso aí, o que é a preocupação? Orientar a contratação, a questão das coberturas, né, o que vai cobrir, o que não vai, até porque às vezes o síndico, ele numa contratação, às vezes não tem, eu não digo até experiência, mas às vezes algumas coisas que deixam de fora, ou algumas situações que por nada poderia contratar algo com mais coberturas. Num caso, tipo, um exemplo que eu dou assim de contratação, ruptura de tubulações, vazamentos, que é onde dá um transtorno geral, e a importância do corretor nessa parte aí, que dá uma clareada nessa situação, que às vezes o síndico na contratação ele foca às vezes na questão do incêndio, em outras coisas, e acaba uns detalhes, passa despercebido.
Eu acho que essa colocação que o Renan faz é interessante, né? Porque automaticamente já pensa esse problema maior, né? Que ele colocou como um incêndio, né? Uma tragédia ou algo do tipo. Mas os pequenos problemas, às vezes, também são os que dão muita dor de cabeça, né, Jonathan? Exatamente. Como o Renan falou, o Heitor complementou, a obrigação, ele menciona a lei que é a questão do incêndio, destruição parcial ou total. Então, essa questão, o Código Civil, a legislação, ela deixa muito aberta, né? Então, ela limita aquilo, e se hoje a gente for contratar somente essas coberturas e com aquela movimentação toda que viemos aqui comentando toda semana, a movimentação dos condôminos, a legislação em constante movimentação e alteração, então o síndico tem que estar antenado, né? Antigamente se ouvia falar pouco sobre responsabilidade civil, né, o Renan, na parte de seguros. Então, roubo, né, a gente hoje pega a pólice de prédios mais antigos que não tem cobertura para a questão de roubo. Então, é preocupante essa questão também, né? Uma coisa assim que eu vejo também bem interessante e às vezes já peguei, hoje, claro que a gente instrui, mas a questão do RC síndico, até voltando, né? Porque às vezes o síndico, ele dependendo da situação, ou sem instrução, dependendo, acaba respondendo também junto ao condomínio. E às vezes uma cobertura de responsabilidade civil, que é o que tu acabaste de citar, às vezes a gente vê assim que já peguei alguns condomínios que às vezes o RC síndico não está contratado, e às vezes é um detalhe simples assim, que não é uma coisa que é muito caro no seguro, é um valor não tão significativo numa apólice de seguro, e acaba estourando alguma coisa, alguma zebra, algum problema, e o síndico acaba arcando com essas consequências também. Ô, Jonathan, essas situações que acontecem aí, talvez por erros que poderiam ser evitados, se dá muito mais por desconhecimento ou por negligência? O meu ponto de vista, eu como síndico, né, os corretores com que eu trabalho, eles percebem que eu avalio realmente a proposta, as coberturas. Já peguei proposta de renovação de seguro de condomínio, onde eu entrei novo no condomínio como síndico, e eu percebi que a apólice era muito básica, né? Então era só uma renovação automática anual, então o corretor ele acaba mandando aquela mesma proposta para de repente não querer perder por valor, não querer de repente comprometer a finança do condomínio, mas eu como síndico, a minha postura eu avalio, eu tenho já mais ou menos uma carta de cobertura padrão, que eu classifico como importante e necessário ter, o mínimo, né? E a gente ajusta e joga para a realidade do condomínio. Claro que cada condomínio tem suas particularidades, né? Tem seu tamanho, as suas especificações, então a gente tenta adaptar, só que tem que ter o mínimo, né? Essa questão da responsabilidade civil, tem a parte do condomínio, uma criança que pode se machucar, uma zeladora, tem a parte do síndico para responder também perante ao condomínio. Então eu acho que o síndico ele não pode se ater só à renovação, ele tem que estar antenado no que está acontecendo, né, as questões mais atuais. E até eu jogo para o Renan agora, algo que eu acho importante, Renan, comentar quais são as principais coberturas, falando assim de nomes assim mesmo, específico. Isso, até vou só pegar um pouco um gancho do que tu estava comentando ali, isso é uma prática bem comum. A gente às vezes é chamado para fazer uma cotação, manda um e-mail, faz uma cotação, te passam uma relação, e às vezes aquela cotação, aquele condomínio já foi feito vamos pegar um valor assim, 8 milhões de reais, já faz 6 anos que fez aquela construção. Se der uma eventualidade, aquele valor está ultrapassado, não é reajustado. E às vezes, a gente quando vai fazer uma cotação, tu vê que tem às vezes alguma falha, às vezes aí, vamos supor, tu apresenta uma cotação que tu vê que é mais que é completa, que tem que ter aquela necessidade, e às vezes tu acaba perdendo o síndico, o síndico, vamos dizer, no geral, vai olhar a questão do preço, vai fazer a comparação de preço, mas às vezes aquele detalhezinho que o João, por isso que eu quis fazer uma questão de puxar lá atrás, por isso aí, isso é muito importante, todo ano tem que reajustar as coberturas,
ver situações ali, tipo, e tem cotações que estão congeladas de 5, 6 anos atrás. Sim. E o cara, às vezes tu vai apresentar, se tu sobe, vamos aumentar, não, mas daí vai aumentar muito. Mas só que na hora que tu há necessidade de dar cobertura, tu acaba sendo penalizado. Desculpa a tua pergunta. E só ainda complementando a tua fala, né, a questão da valorização, né, os apartamentos, os imóveis são valorizados, né, tanto condomínios de casas também, há uma valorização e não há uma atualização, né. Só um relato, eu acabei pegando uma proposta uns meses atrás de um condomínio de 18 apartamentos, né, e a cobertura total dela era 3 milhões. Aí eu imagino, um apartamento no centro, 18 apartamentos, 3 milhões, né? Se acontece uma eventualidade num condomínio desse, não constrói nem as garagens, né? Não faz nem a base, milhões, né? não. Então, é bem complicado. Mas, Renan, a questão são as principais coberturas, assim. Assim, ó, hoje um condomínio, claro que a cobertura básica de toda a seguradora, quando tu vai contratar, é incêndio, né? Incêndio, raio, explosão, é a cobertura básica do seguro. E depois vem vindo as demais. Então, assim, ó, danos elétricos é uma cobertura bem importante, a questão dos elevadores, até depois eu quero frisar umas partezinhas que já aconteceram até semanas atrás agora com nós. Danos elétricos, a cobertura de roubo, que, essa aí tá difícil o ano que não acontece um sinistro num condomínio nessa situação. Ruptura de tubulação, vazamentos de tanques, que às vezes as pessoas não se atentam. Às vezes, na casa da pessoa, um exemplo, no apartamento tal tem um vazamento, acha que é do inquilino de cima, mas às vezes não é, é do condomínio. Então, esses detalhezinhos assim, roubo, como eu citei, né, danos elétricos, vidros, que às vezes as pessoas não fazem cobertura de vidraças, incêndio ou roubo, os danos elétricos, vendaval, os RC portões, muito importante, RC síndico, RC condomínio, porque assim, o que o síndico às vezes, aqui em Criciúma eu tive uma situação há um tempo atrás, foram trocado a parte do telhado do condomínio lá em cima, porém não foi parafusado. O que acontece? Se desse um vento forte, toda aquela estrutura poderia cair e matar uma pessoa lá embaixo. Então, enfim, outros danos materiais em veículos, isso aí foi uma negligência do síndico. Ele não foi lá verificar se estava certo. Então, aquilo ali responde, além de estourar no condomínio, também estoura nele. Então, são itens assim que eu acho muito, muito importante. Mas os danos elétricos é uma cobertura assim que tem que prestar bem atenção também. Já vou entrar um pouquinho nela, já que eu citei. Eu observo assim a questão de franquias. O que acontece? Às vezes acontece assim, tem seguradoras, até pela questão de preço, seguradoras assim, o que orienta o síndico a tentar ficar bem atento na questão de franquias, porque tem seguradoras que às vezes assim, vamos falar de números, 80 mil reais de danos elétricos, porém a franquia é 20% do capital com no mínimo de 3 mil reais, mas se for para elevador, o dano elétrico, daí não fica nunca vem junto no mesmo. Daí é 20% do prejuízo com no mínimo de 5 mil reais. Então daí tu leva aquela surpresa, na hora que tu, mas estava aqui, que era 3 mil ou 20%. Então são detalhes que tem companhia de seguro que não tem isso. Então às vezes tu faz um orçamento, faz 3 orçamentos e manda, 3, 4 orçamentos e manda. Às vezes a pessoa só olha para a questão do preço final, eu vou nessa aí, mas tu não te atenta que às vezes tu está sendo mais barato a questão do preço, porém as coberturas, a hora que tu precisar, tu vai ter essa surpresa aí. Eu acho que não só nesse programa, mas dos que a gente já fez até agora, fica sempre não quer dizer que o barato é pior, não é isso, mas às vezes conforme for a escolha, o barato pode sair caro, né? Essa economia, ela pode ser momentânea e tomara que tu nunca tenha que pagar por isso. Mas existe a possibilidade, os fatos estão aí para mostrar, né, que uma hora ou outra, no imprevisto, essa conta tem que ser paga. E aí não se tem muito o que fazer, a não ser aceitar a realidade da situação. Aproveitando, Renan, queria que tu trouxesse aqui à tona essas questões que tu falou que acha que é interessante pontuar e não foi pontuado ainda. Os detalhezinhos que tu frisou. Eu não entendi a tua pergunta. Tu falou que tinha alguns detalhes que tu queria entrar também
no contexto, já relatou agora ou tem mais alguma coisa que gostaria de observar? Não, eu observo assim, ó, outras, como tu disseste ali, ó, às vezes o barato ele acaba saindo caro. Porque, por exemplo, assim, ó, tu vais fazer uma contratação, eu estou com um exemplo de um roubo. Tu faz a contratação, às vezes está escrito assim, ó, roubo. Aí a pessoa que está contratando, ela olha lá, roubo, 100 mil reais. Dano elétrico, 80 mil reais. Porém, nos riscos excluídos, tá assim, ó, roubo. Lá nas condições gerais do seguro, riscos excluídos. Não cobre isso, não cobre aquilo, não cobre aquele outro. Só que daí, assim, ó, às vezes, uma seguradora que vai cobrir no geral, o preço dela, um exemplo, deu R$ 4.200. A outra deu R$ 3.500. Normalmente vai optar pela qual? Pelo de 3.500. E daí a hora que tu, aí tipo assim, às vezes também tu não tens a oportunidade de falar, as condições gerais, essa aqui é isso, aquela cobra, e não tem também, na contrapartida do síndico também eu até oriento ele a fazer essa pergunta, quais são os riscos excluídos, porque todas as coberturas são os riscos cobertos e riscos excluídos. A gente falava sobre isso na semana passada, quando a gente abordou segurança, sobre essa questão do roubo, né? Seja ele assalto, seja ele furto, a questão por exemplo, né? Tinha um celular em casa e aquele celular quando eu cheguei não estava. Olha, é tão subjetivo, é tão... para comprovar, para provar isso, daqui a pouco vai sumir esse celular todo dia. Então sim, tudo isso, né, vem à tona numa discussão, né? Sim. São as letras minúsculas, aquelas pequenas, da pólice, aquelas famosas. É isso que eu falo, assim, claro que a gente, pouquíssimas vezes que tu tens a oportunidade de também, o meu é tanto, mas cobre isso, cobre aquilo. Olha, vou te falar que 90% é o preço. É que, como tu falou, na maioria das vezes eu te pedi orçamento, eu pedi pro Sandro, eu pedi pro Jonathan, eu recebi no meu e-mail, eu não vou conversar com vocês, eu simplesmente liguei, que eu preciso do orçamento para tal, né? Eu vou receber e vou bater o olho ali, né? Bater o olho, não é nem observar devidamente, né? Conversar. E o preço acaba, né, vindo à tona primeiro e depois tem as consequências dessa decisão. Então, eu acho que fica de lição aqui a importância que deve ser dada para essa questão do corretor de seguro, né? Que vai muito além da segurança nesses grandes fatos, como a gente trouxe aqui, incêndio, né? Tem muitos outros pequenos detalhes que às vezes podem passar desapercebido, mas no dia a dia, né, de um residencial, de um condomínio, é o que pode sim fazer a diferença, porque, claro, nenhum condomínio está escape de uma tragédia, tomara que não, evidentemente, mas se isso acontecer tem que estar preparado, mas também tem que estar preparado para esses pequenos detalhes, porque um vazamento incomoda, né? Botaram o telhado e não parafusaram, incomoda. Tudo isso, né, que pode vir a ser uma dor, se puder ser evitada. É a questão como você falou na última frase, né? Pode ser evitado uma despesa adicional no condomínio, né? Não é aquela questão, tô jogando a responsabilidade para a seguradora. Não, mas a seguradora ela presta esse serviço, né? É inerente da função dela a questão de prestar assistência. Então, tudo aquilo que tu puder contornar, romper uma caixa d'água, tubulação, olha o prejuízo que isso vai né, acarretar no condomínio, móveis planejados, elevador, entrou água no fosso. Então, tudo que o síndico puder se resguardar hoje, e as seguradoras estão prontas para prestar o serviço. Então, é o papel delas. Então, tudo certo, né? Só questão de ter um parceiro. Eu acho que é importante, né, Renan, reforçar a questão de ter um parceiro, um corretor de seguro, parceiro seu que está preocupado com o teu imóvel, com a tua função de síndico, né, com o teu patrimônio, e não só um simples, né, desculpa a expressão, um fechador de pedido, né? Bem isso aí. Acho que isso é interessante também. Eu acho assim, isso é legal, até uma dica que o cara dá assim, sentar, tentar discutir, tirar dúvida, perguntar, dar oportunidade para o corretor também falar, porque às vezes é aquilo que acaba de ser, lança para 3, 4 corretores, já tem o tradicional, às vezes fazia no banco, nada contra, mas fazia, mandava, e daí chega ali, o que tu vais fazer? Tu vais pegar aquelas coberturas, vai botar numa planilha e vai passar também. Agora, mas isso aqui cobre, o que não cobre? É uma parte importante assim, que eu vejo que às vezes as pessoas têm uma dúvida assim, né? Mas o meu apartamento está coberto. Não, ele não está coberto.
é o risco, é o seguro do condomínio. O teu apartamento é uma pólice separada. E eu vejo muitas, as pessoas ficam com dúvida. Sim. Às vezes tu faz, mas um exemplo assim, pegou fogo no condomínio. Já tive situação de um morador deixar uma máquina de lavar ligada à noite, e essa máquina deu um curto e pegou fogo. E foi em Tubarão isso. E o andar, na verdade, foi o fogo e a fumaça também, que às vezes a fumaça ela estraga mais do que o próprio fogo. E foi no andar em Tubarão, aconteceu isso aí, e tinha pessoas ali que não tinham um seguro. De 4, 2 tinha, 2 não tinha, bem certo. O que causou não tinha, mas os outros tinham, o 2 tinha. Então, resumindo assim, um ficou com prejuízo, aquela pessoa também que causou o prejuízo, ela também vai responder porque ela causou num terceiro, onde entra o RC residencial, que a pessoa tem que ter, porque tudo que eu causar na tua residência, como se fosse um terceiro de automóvel, para entender. Então, mas assim, a pessoa às vezes fica com aquela dúvida, mas o seguro do condomínio é um condomínio. Residência, daí cada um, eu sempre costumo dar um exemplo, pego uma caixa, cada quadradinho da caixa é um apartamento, então aquele ali tu tem que fazer o seguro para ti. O seguro, a gente fala assim, que seria como se fosse da caixa, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então isso é uma coisa bem importante que a pessoa às vezes tem que ficar ligado, né? Deu de perceber que essa questão de seguro é bem importante. Então eu quero saber, não só eu, mas com certeza quem está nos acompanhando em casa, se quiser conversar com o Renan Machado da Silveira, corretor de seguros, para tomar um café, entender melhor o assunto, como é que faz? Telefone, redes sociais? Sim, a gente tem um escritório em Criciúma aqui, em parceria, eu e mais 5 corretores, a gente tem uma base aqui. A gente tem 4 agências do Bradesco também que a gente atende, tem 2 escritórios em Passo de Torres e outro em Santa Rosa, mas vamos falar aqui de Criciúma, né? A gente tem os nossos telefones, até eu posso passar aqui, 48 99961 1251, vou repetir de novo, 48 99961 1251, tem o WhatsApp nesse telefone, é o meu para ligação, e o fixo do escritório, que é o 48 3548 0361. 48 3548 0361. Porque eu acho que é um assunto que é importante. E além de uma troca de WhatsApp, além de uma troca de ligação, você puder tomar um café, entender melhor a situação, acho que é importante. Sim, tem o nosso Instagram também, que é rm, @corretora de seguros. Só vou botar lá que vai nos achar. Perfeito. Tá liberado, homem? Tá liberado. Então tá bom. Renan Machado da Silveira, corredor de seguros. Obrigado pela tua participação aqui no programa Chame o Síndico. Eu acho que as tuas informações elas foram esclarecedoras e também eu acho que com certeza deixaram aí as pessoas que estão nos acompanhando atentas a essa situação e a entender que é preciso sim priorizar essa questão da segurança além, né, dos princípios básicos. Sim. E eu deixo também a minha empresa à disposição, se precisar para mais pegar algum assunto específico para a gente trabalhar em cima. Hoje foi uma troca de ideia, jogo rápido. Uma partezinha, uma parte. Mas a gente pode pegar, às vezes, algum tema, discutir, ver algumas situações. A gente pode deixar a empresa à disposição. Trazer algumas questões pontuais. Isso. Antes da gente ir para o nosso intervalo, quero só lembrar para você que está nos acompanhando que o Chame Síndico é um oferecimento de Essencial, a administradora de condomínios, Unisíndico, síndicos profissionais, Comercial Uno, soluções e suprimentos, Atos, conservação e pinturas prediais, RGR Decor, películas e papel de parede e Constate, perícias e avaliações de engenharia. Não saia daí que a gente volta já. Programa Chame o Síndico. Criciúma acaba de anunciar o maior pacote de investimentos da sua história. São mais de 400 milhões de reais no plano de retomada econômica da cidade. São 7 programas que colocam o município mais transparente de Santa Catarina entre um dos mais bem planejados do país. É por tudo isso que você, criciumense, pode ter o orgulho de dizer que o Brasil que dá certo começa aqui, em casa. Prefeitura de Criciúma, governo transparente.
programa Chame o Síndico. Voltamos com o programa Chame o Síndico e na segunda parte, eu e o Jonatas recebemos aqui novamente o Marcelo Furmanski Kaminski, proprietário da Essencial Administradora de Condomínios. Muito boa noite, Marcelo. Boa noite. Tem mais pergunta para ele ainda? Sempre tem. Eu acho que sempre vai ter, né? Ele pode vir toda ter. semana que eu acho que a gente vai ter conteúdo para trazer à tona. E ele já falava aqui nos bastidores com a gente sobre um assunto que a gente sabe que dá dor de cabeça, né? Que é a questão dos extintores de incêndio, né? Olha... acho que tomando um gancho até com a parte do seguro, agora o pessoal está conseguindo furtar até os famosos extintores de incêndio, né? Eu acho que é uma preocupação que todo mundo... A gente não espera que vai usar um extintor de incêndio, né? Exatamente. A gente nunca espera que use. Mas eu acho que todo mundo, quando vai usar, fica preocupado. Será que está funcionando? Certa vez no meu prédio, na região que eu morava, costumava alagar muito, né? Sim. E aí, depois que alaga, evidentemente tem que limpar, né? Daí te pegar, fazer aquela mangueira do bombeiro, né? Aquela eficiente, né? Sim. Aí foram pegar para usar e cadê que funciona? Tava estragada, tava velha, não era cuidada. E isso acontece também com o extintor de incêndio. Fica todo mundo pensando, não, se precisar pega o extintor. Tá, e quando precisar, será que o extintor vai estar pronto? Né? Aí tu vai ver que ele não está pronto faz um bom tempo, né? Por isso que é importante esse trabalho, né? Eu acredito que essa é uma das questões que vocês devem se incomodar um pouco na Essencial Administrador de Condomínios, né, Marcelo? Isso é a questão do sistema de segurança, extintores, as mangueiras, tudo. Existe a norma técnica para a gente ter os cuidados com os equipamentos, né? Cada equipamento precisa de uma manutenção, precisa de um cuidado. A questão dos extintores, a validade dele tem uma certa... É uma coisa meio melindrosa de se falar, é o prazo útil, a vida útil dele, a recarga, faz com 1 ano, ou faz conforme norma técnica, o que o bombeiro diz, o que o seguro fala. Cada um tem uma puxa para o seu lado, né? Cada um tem uma explicação diferente, na realidade, né? A ideia da administradora, acho que do próprio síndico, é sempre fechar da melhor maneira para que, em momentos que vai querer utilizar, a gente está com isso apto, né? Que o seguro não negue um sinistro. Então, tudo isso tem que sempre ficar muito bem cuidado, muito bem alinhado para... Porque a questão do seguro que a gente coloca aqui do prédio, e da mesma forma do extintor de incêndio, da mangueira, é muito relacionado também ao seguro de um carro e a um plano de saúde. Tu paga, de fato, para não utilizar, né? Mas se para caso seja necessário, ele esteja ali. Porque tu imagina uma situação como essa, tu chega ali, vai pegar o extintor... e não funciona. Isso é. Vai pegar uma mangueira, não tem condições de usar aquela mangueira. Aí como é que faz? Isso é. Na verdade, você vai precisar usar o equipamento de segurança, né? Não funcionou, não está apto, né? E agora, o que vai dizer? A responsabilidade é do síndico, civil e criminal, né? Quer dizer, existe um dano físico, psicológico de toda a monta, né? O síndico ele vai ser responsabilizado por isso. Então, muitas vezes, ele tem que estar alinhado com a questão do seguro, com a questão da segurança, né? Que, não, que é um prédio que, não deixa, faz de conta, não é faz de conta, são vidas, são bens materiais que precisam estar sempre sendo cuidado extremo. Né? Eu às vezes paro aqui no meio do programa para pensar que se a maioria dos síndicos soubessem de fato a responsabilidade que eles carregam, talvez muitos deles não assumiriam esse compromisso. Porque o que eu penso aqui? Que às vezes quando tu tem, por exemplo, vamos botar uma sala comercial, e um pouco mais além, um prédio, e tu atende pessoas, né? Tem que dar toda a estrutura, né, o mínimo necessário, para que elas não tenham problema. Né? Tu vai tomar todos os cuidados, quando tu é extintor, tudo mais. E aí, às vezes, quando tu é o síndico do teu prédio, tu não faz isso. Porque talvez não tenha, não vai sair do meu bolso, no investimento, mas é mais importante ainda, porque tem vidas, né? Tem até a tua vida em perigo, tem os teus familiares. Então, eu acho que essa questão que a gente coloca aqui diariamente, né, aqui no programa, semanalmente aqui no programa, é o quanto é importante ficar atento a todas essas situações. Eu acho que o Renan foi muito feliz anteriormente quando tratou dos detalhes, né? Essas pequenas questões que às vezes a gente não pensa que é um problema, quando passa por um síndico, passa por uma administradora, mas é de suma importância. O que acontece, Heitor, na questão, quando você fala, de repente, do síndico, às vezes ele não tem ou o conhecimento, ou ele não tem a disponibilidade de ferramentas para controlar todos
né, parâmetros aí que tem que ser controlados dentro do condomínio, eu acho que é a questão de que nós estamos tratando aqui, né? Quais são os suportes, qual é a estrutura que o síndico tem ao redor dele para auxiliar. Que né? qualificação faz necessário ele ter para conseguir desempenhar essa tarefa? Exatamente. Então, tem aquela questão, se de repente ele não tem afinidade ou não tem conhecimento, ele transfere, como a própria lei permite, né, ao síndico transfere essa responsabilidade, que é o caso da administradora. Então, acho que até o Marcelo pode comentar quais controles, ou então o que a administradora pode fazer para o síndico nesse caso. Até onde ela vai, né? Até onde ela vai. Porque às vezes tu não precisa saber fazer tudo, mas tu precisa saber quem faça. Ou delegar, né? Ou delegar, que nesse caso tem a administradora para dar seu suporte para o síndico. Isso na realidade, eu acho que a parte importante existem pessoas de muito boa fé e com vontade de ajudar, né? Mas não necessariamente eles vão ter todas as qualificações para fazer. Então a pessoa, quando é um síndico, ela tem que de repente saber até onde ela conhece, até onde ela pode tratar e se escorar na administradora para dar esse suporte, na realidade, né? O primeiro ano é de aprendizado. Com o tempo, essa pessoa ela já vai se tornar uma pessoa muito mais qualificada para tocar o residencial dela, né? Então, a gente vai acabar dando suporte para contratos, analisar contratos, orçamentos, buscar orçamento. Eu não preciso orçar só na minha rua ou na minha cidade. Eu tenho cidades no entorno, né? Eu tenho vários outros fornecedores que eu possa ir buscar, de repente, um preço melhor, uma qualificação melhor. A questão de controle financeiro, né? A gente, às vezes, pega condomínio financeiramente destruído, né? A gente passa muito por isso. Então, o sistema de cobrança, eu tenho que fazer alguma qualificação, eu tenho que dar uma visualização diferente. Ele não é um condomínio que tem 500, 600 mil aplicado ali para futuras reformas, para as manutenções, ele não tem caixa. Então, o tratamento não pode ser igual, tem que ter um tratamento diferenciado. Então, são questões que, às vezes, o síndico ele não vai conseguir tratar com isso, né? Existem pessoas que sabem, né, são muito controladas, muito detalhistas, têm isso muito na mão. Mas quando a pessoa, às vezes, tem um certo trabalho, delegar para a administradora, caminhar junto, né? Caminhar junto, a gente está para escorar, para estender a mão e tentar caminhar junto para melhor. E eu acho uma coisa interessante que o Marcelo coloca aqui nessa questão de ser o escoro, né? Que às vezes tu vê alguns prédios e que tu percebe, não, meu prédio ele está assim há X anos, ou passa de 5 para síndico, mas poucas coisas mudam, porque às vezes tu percebe até na conversa que o síndico, já estava, o time que está ganhando não se mexe. Se mexe por quê? Porque ele precisa ganhar mais e porque ele precisa atualizar, né? A questão do seguro, olha o quanto a tecnologia evoluiu, né? Então o teu seguro que tu fazia nos anos 2000, ele não é mais o mesmo que tu faz em 2020, não tem condições. Tu fez a tua casa preparada aí para o ventilador. Hoje tem ar-condicionado, tu fez a tua casa preparada com telefone fixo. Hoje tem 5 pessoas carregando o celular ao mesmo tempo, tem o modem, tem diversos aparelhos ligados à tomada. Tudo isso muda. E essa questão também na forma de administrar. Eu vou, olha, administradora, vamos seguir no perfil que o Jonathan seguia. O Heitor é o síndico agora, mas eu quero seguir como o Jonathan seguia. Será que eu não preciso atualizar? Será que a forma de cobrança, a forma de pagamento, será que não está na hora de mudar um pouquinho? Poxa, o Jonathan ainda faz, ele imprime boleto, ele põe na caixinha. Será que se eu mandar no e-mail, mandar no WhatsApp, para fazer um aplicativo, não é mais fácil? Então também tem essa procura, né? O síndico, quando ele assume esse compromisso, ele tem que ter noção disso, que algumas brigas ele vai precisar comprar. Exatamente, tudo é questão de atualização, né, e perfil do condomínio, né? Existem condomínios, como você falou, às vezes a modernidade muito, uma nova tecnologia não consegue chegar, né, de repente, do perfil do condomínio. Mas eu acho que a administradora e o síndico tem que trabalhar lado a lado, né? Eu sempre comento que o trabalho da administradora está muito ligado ao trabalho do síndico. Porque tem aquele síndico que é aquele padrão ali, né? Não, vamos manter assim. Aí parece certo. Que nem tem administrador, né? Porque o síndico já corta mal pela raiz, né? E aí você não está desfrutando de todos os serviços que você contratou. E eu acho que a questão também que o síndico tem que estar atento igual o Marcelo comentou, de repente você pega um condomínio, o seu condomínio está em questões financeiras críticas. Então eu vou deixar de fazer uma manutenção obrigatória, eu vou deixar de revisar um extintor, um sistema de emergência de incêndio. Eu acho que a gente tem que parar com essa cultura de eu não vou mexer no bolso do condômino e eu vou deixar de fazer aquilo, né? Já pegamos aí
isso ocorre condomínios com plano de extintores vencidos há meses, quase anos, então acho que não vale a pena correr esse risco, né? Então, se tiver que onerar 10 pila, 15 reais, 50 reais por mês durante um curto prazo, para a eficiência do condomínio é adequado, né, Marcelo? Na realidade é um golpe de sorte, né? De ficar com os extintores todos descarregados, na realidade, né? Cadê a tua responsabilidade? Né? Exatamente. Então é o mínimo básico, né? O síndico ele tem que sentir o bolso do morador do condomínio, ele tem que analisar essa situação, mas ele tem que ver as necessidades que o condomínio está impondo a ele, né? Tem situações que não tem como a gente ficar prorrogando ou deixando de atender, tem que atender e aí tem que dar um jeito, de repente, de financeiramente ele atender aquele condomínio, na realidade, né? Mas as suas obrigações para com todo o condomínio são necessárias, né? Às vezes aquela ideia de um condomínio de uma taxa barata é uma ideia burra, né? Porque uma hora essa situação vai estourar, né? Então passou, não, o síndico anterior ele fazia, né? A taxa dele era barata, agora como que está tudo tão caro? Mas é que ele não fazia nada, agora estourou porque, né? Com muita sorte ainda tu consegue dar volta nisso, e quando tu não consegue dar volta? Eu ia aproveitar a experiência de vocês dois aqui, inclusive, para entrar um pouco mais a fundo, tem um pouquinho de tempo ainda, nessa questão da finanças, né? Muitas vezes tu pega um condomínio naquela situação, e aqui vou pegar uma situação, não vou pegar uma irreversível, mas o que seria uma situação irreversível e uma que está caminhando para irreversível? O que uma administradora pode fazer numa hora dessa para dar o suporte, não, nesse caso, não apenas para o síndico, né, mas para todos que ali residem, né, e vão sofrer com uma situação como essa? Porque às vezes a pessoa de casa não tem entendimento se um residencial fale, né, o residencial faliu, ele não tem mais condições de pagar suas contas, e agora? Exatamente. E a gente acha que não acontece, né? A gente acha que não acontece, mas não é a maioria. Eu acho que, né, o Marcelo pode também se expressar com relação a isso, não é a grande maioria, mas existem realmente condomínios com sérios problemas financeiros, né? E culpa de quem? Né? Tem que se avaliar, tem que pegar as contas, verificar se o planejamento está sendo bem feito, né, Marcelo? Acho que a administradora tem condições de ajudar, né, com a parte... Isso o tratamento para um condomínio com caixa quebrado é diferente, né? A gente costuma trabalhar com adiantamento das despesas ao invés de trabalhar com pagamento das despesas. Como é que eu vou me basear em pagamentos, sendo que eu não estou tendo esses pagamentos, né? Eu não tenho esse caixa para mim pagar e depois recuperar. Então eu tenho que adiantar. Vou ter que trabalhar sempre à frente, eu vou ter que priorizar o meu caixa. Então eu vou pagar, mas eu vou adiantar essas despesas para mim ter um bom retorno, para mim ter uma saúde financeira controlada, na realidade, né? São detalhes que a gente acaba vendo, né? O condomínio, quando não tem mais volta, não é que não tenha mais volta, né? Todo condomínio tem volta porque não é uma empresa que quebra, na realidade, né? Mas aí, imagina, você está num condomínio sem segurança, né? Você está com um sistema de gás atrasado, ou faltou gás porque não pagaram a conta. E acontece, né? A conta d'água, conta de energia, você vai ter que ir parcelando, você não tem funcionário, quer dizer, o condomínio está largado, não tem funcionário, está sujo e está sem o básico, né? Que são as necessidades básicas, água, luz, gás. Então você tem que priorizar isso, você tem que começar no procedimento básico para ir atendendo e começar a visualizar um hall, uma reforma, uma maquiagem, na realidade, deixar o condomínio a contento, né? Não é fácil, mas infelizmente é a realidade, né, de alguns condomínios que a gente tem aqui em Criciúma e região sul. Mas nada que não possa ser resolvido num trabalho a diversas mãos, em especial do síndico de um lado e da administradora do outro. Exatamente. Acho que a gente não pode cobrar, às vezes, do síndico do cara ter um perfil financeiro, né? De a longo prazo, de um planejamento. Eu acho que todas essas questões têm que ser realmente transferidas, né? Solicitadas à administradora. Se você não tem administradora, de repente, algum condomínio que faz a gestão própria, então que chame alguém do condomínio para auxiliar, né? Acho que é bem comum você encontrar administradores, pessoas que estão se formando, estudando, então acho que essa questão não é uma desculpa. Eu acho que a falta de informação ou a comodidade, ela acaba sendo, né, um defeito nesse caso, mas você buscar uma maneira de sair, né, dessa enrascada, né, financeira. Então, inadimplência, né, questão de verificar bem como está a inadimplência,
O meu condomínio não tem inadimplência e ele vai mal. Então, mais grave ainda, né? Então, porque quando tem a inadimplência, você tem uma desculpa, né? E aí tem que atacar ali. Então, acho que é tudo questão de sentar com o escritório que você contratou, que você confiou o seu condomínio e alinhar essas questões aí. E quem sabe no próximo programa, no futuro, aí a gente consiga também trazer empresas especializadas nisso, né? Que aí não é nem administradora, aí já é outro tipo de perfil de empresa, que possa também trazer outras soluções aí para condomínios nesse perfil. Para fazer uma recuperação de fato aí. Recuperação judicial do... Às vezes se faz necessário, infelizmente. Marcelo, mais uma vez é um prazer te receber aqui no programa Chame o Síndico. Já está virando figurinha carimbada, espero que venha mais vezes ainda. O Marcelo Furmanski Kaminski, que é proprietário da Essencial Administradora de Condomínios. Mais uma vez, obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade. Ok, eu que agradeço e fico sempre à disposição. Prazer estar aqui. Perfeito. E você não saia daí, que a gente já volta. E lembrando que o programa Chame o Síndico é um oferecimento de Essencial Administradora de Condomínios, Unisíndicos, Síndicos Profissionais, Comercial Uno, Soluções e Suprimentos, Atos, Conservação e Pinturas Prediais, RGR Decor, Películas e Papel de Parede e Constate Perícias e Avaliações de Engenharia. Programa Chame o Síndico. Criciúma acaba de anunciar o maior pacote de investimentos da sua história. São mais de 400 milhões de reais no plano de retomada econômica da cidade. São 7 programas que colocam o município mais transparente de Santa Catarina entre um dos mais bem planejados do país. É por tudo isso que você, criciumense, pode ter o orgulho de dizer que o Brasil que dá certo começa aqui, em casa. Prefeitura de Criciúma, governo transparente.
Programa Chame o Síndico. E para o último bloco do programa Chame o Síndico, nessa parte do programa, eu e o Jonas, a gente recebe aqui o Giovanni D'Agostin, síndico do Residencial Belas Artes. Giovanni, antes de mais nada, obrigado por aceitar o convite aqui do Canal 20, do programa Chame o Síndico. Uma boa noite e que seja um prazer aqui para você estar aqui, que a nossa conversa seja produtiva. Eu que desejo boa noite a vocês, a todos os nossos telespectadores, e dizer que é uma satisfação estar aqui, parabenizar também, né, pela iniciativa, sobretudo porque a gente tem hoje, né, a maioria da população acho que vive de Criciúma, uma grande parte, ou, né, vive em condomínio, né, principalmente aqui na nossa região central. Então, parabenizar mais uma vez pela iniciativa do programa. Às vezes a pessoa não vive em condomínio, mas trabalha, e às vezes vive e trabalha em condomínio, também, que é ainda mais interessante. Tu que tem mais experiência com os síndicos, aí tem sempre algumas perguntas, algumas cartas na manga curiosa, deve conhecer o Giovanni, o Residencial Belas Artes. O que tem de surpresa para o Giovanni? Na verdade, o Giovanni é síndico morador, né? Do condomínio? Não, eu não sou síndico morador. Certo. Eu saí do condomínio, vendi um apartamento e saí do condomínio fez 3 meses aí agora. E aí, em razão de nós estamos fazendo uma revitalização na fachada do prédio, então até a conclusão dessas obras, então tu permanece, então pelo menos até a conclusão. E aí eu né, como eu fui morar provisoriamente bem próximo, uma rua atrás do condomínio, então eu aceitei continuar pelo menos até a entrega da obra, que era para concluir agora esse final de mês, mas pelo visto vai mais um mês aí, e aí a ideia, a tendência é que eu realmente, né, abra espaço para uma pessoa que seja moradora do condomínio. Sim. Você já tinha visto ou não? Já. O síndico sai do prédio e leva a sindicância com ele. Aí existe dois casos, né? Igual o Giovanni, que ele deve estar fazendo uma boa administração, com certeza, porque o pessoal pediu para ficar e acompanhar. E tem aquele que vê que o negócio vai afundar e ele partiu no condomínio, né? Então tem esses problemas. Eu imagino, eu passei algumas vezes na frente do condomínio de vocês e eu percebi que era uma reforma bem significativa, né? Eu acho que é interessante essa questão que nós estamos tratando aqui da parte tanto financeira, de planejamento, destacar a tua experiência com relação, porque é uma preocupação de todo síndico, né? Vai ter dinheiro para terminar a obra? Primeiro para começar, exatamente. Depois para conduzir, depois para terminar a obra, né? Tem muito síndico que é assim, esse ano eu fico, o ano que vem que é a reforma eu passo para outro, tem muito já. Aí, eu deixei o caixa do condomínio com dinheiro. Exatamente. Se não tem, agora é outros 500, né? Outro que vai resolver. Mais ou menos por aí. Também aproveitar a oportunidade e já falar também, como, por exemplo, tu citou aqui, né, que a previsão da obra era ela deve se estender. Também como lidar isso, né, com os moradores que talvez já estão de saco cheio assim, da obra, que tinha uma previsão e não foi concluída. Então, a questão do planejamento financeiro, né? A boa parte dos condomínios tem essa dificuldade, né, de ter esse planejamento. Sobretudo porque sempre que tu vai fazer uma chamada de capital, vamos dizer assim, né, uma chamada, sempre vai onerar, né? E as pessoas não olham eles olham o final, quanto vai dar o condomínio, não estão olhando quanto é que está consumindo, né, principalmente a questão do consumo. Então, é uma dificuldade de fazer esse planejamento. E quando eu assumi também, vamos dizer assim, o fundo de reserva, né, era estipulado em taxa fixa por mês, certo, não em percentual sobre vamos dizer assim, a despesa, aquela ordinária, né, do condomínio, né, de rateio. E aí, claro, quando a gente começou a obra, né, a gente amadureceu a ideia de fazer essa revitalização, porque na verdade não foi só a revitalização, também teve a questão também da pintura do condomínio, do prédio, né, o prédio já com 7 ou acho 8 anos já estava na hora de fazer já também essa pintura, e a gente aproveitou isso, né, a ideia já de fazer essa pintura e já fazer também a revitalização. E graças a Deus, assim, embora a gente vamos dizer assim, com 1/5 dos recursos
da obra total, porque é uma obra grande, com, né, um valor considerável, a gente está conseguindo honrar os compromissos com a construtora, até porque também a construtora facilitou, fez em 15 vezes, e felizmente a gente não está tendo problema de inadimplência, né? Então, assim, os condôminos estão colaborando muito com isso e a gente está conseguindo. O problema está realmente na conclusão da obra, né? E aí, vamos dizer assim, o cronograma ele acabou furando, né? Não por culpa do condomínio, agora já, né, teve alguns intercalços, né, algumas intercorrências no decorrer da obra natural, situações que não estavam previstas no projeto, e a gente acabou modificando, tendo que modificar, e até modificar isso levou um certo tempo, mas a obra e é um problema que todo síndico, né, por isso talvez muitos que vão fazer uma obra já querem correr, porque acaba, né, tendo essas intercorrências, mas a gente também tomou as medidas né, de precaução também, suspendemos os pagamentos que tinha para a construtora, porque disse, olha, tu tens que me entregar, estás fora do prazo, então enquanto tu não me entregar por completo a obra, tu não vai receber, né? Então tomamos essa precaução e suspendemos os pagamentos. Então, ainda vai mais algum tempo, acho que mais o mês de outubro para concluir, mas enquanto não concluir, os pagamentos estão suspensos. A importância de estar por dentro do que está acontecendo é essa, né, Jonathan, numa situação como essa, saber de que forma agir, porque às vezes tu não tem esse acompanhamento, daqui a pouco tu pega uma obra inacabada, Exatamente. por acreditar que ela está pronta. Por quê? Porque não estava acompanhando. Quando tu está acompanhando, tem conhecimento, tem planejamento, fica muito mais fácil ter o controle, mesmo em situações adversas, porque tu percebe a tranquilidade do Giovanni em falar sobre esse assunto, porque tem o conhecimento do que está se passando. Sim. Agora imagine uma situação um pouco diferente, né? O condomínio já ter honrado com o total das despesas da obra e a obra não concluída, né? O desespero seria total aqui na fala. Então, exatamente, é a questão de planejamento, né? Tudo é planejamento. Você planeja e você acompanha aquilo, porque imagina uma obra, né? Dimensão de valor de uma obra dessa. Então, assim, é diferente tu contratar ou tu fazer uma compra de um determinado investimento pequeno, condomínio, sei lá, R$500, R$800, uma decoração. É diferente, aquilo ali é irrisório no volume do condomínio, né? E tem aquele outro lado, né, Jonathan, que às vezes tem aquela obra que assim, não, vai fazendo, a gente vai vendo. Nossa, né? aí... Que daqui a pouco, quando tu vai Pior vendo, ainda. hoje, meu Deus do nem céu, vê né? mais, tu fecha o olho. Porque... Tem os dois lados, né? Tem. Eu tô até agora, eu tô residindo com a minha mãe, por enquanto, em função, né, de ter se mudado, e aí a síndica até veio conversar comigo, né, da minha experiência lá no condomínio onde eu residia, por causa da revitalização, que eles também estão planejando em fazer algo, e eu disse da importância de ter pelo menos um bom projeto, né, ter um bom projeto, porque tu não tem como tu cobrar de uma construtora se tu não tiver o projeto em mãos e saber se ela executou de acordo com aquilo que foi pedido para ela orçar, para ela executar. Então, eu orientei ela nesse sentido, né? Disse, olha, vocês têm que contratar um profissional, né, da área da arquitetura, principalmente porque daí envolve a revitalização, enfim, mas que desenvolva realmente um bom projeto, né? E tem que ser também um profissional que, além de disponibilizar, vamos dizer assim, um projeto, né, adequado, também vai te dar assistência durante a execução da obra, que também a gente teve essa dificuldade também durante a execução da obra, de tirar alguma dúvida e demorar para responder, e é outro complicativo também que a gente teve, né? A gente teve que contar com essa má sorte também, né, na escolha do profissional, porque a gente às vezes precisa ter a resposta na hora, né? E tu não ter essa resposta também acaba influindo no próprio, dando influência no próprio cronograma de execução da obra. Mas eu vou ser bem sincero que eu não esperava respostas diferentes do Giovanni quanto à prestação de serviço, a execução de obras. Isso aqui a gente não falou nome, não damos nome aos bois, né? Evidentemente, porque eu acredito que essa realidade é uma realidade de síndicos, de
pessoas físicas que buscam uma obra, seja em condomínio, seja, né, em terreno particular, essa questão do andamento da obra, da necessidade de atenção, que, como tu bem colocou, às vezes parece algo simples, mas que vai influenciar totalmente no cronograma da obra. Sim. Enquanto aquela questão não for resolvida, enquanto aquele e-mail não for respondido, aquela pergunta não tiver uma solução, a obra não vai andar. E parece algo tão simples, mas às vezes essa atenção não é dada e interfere, né? Interfere muito. Eu estou fazendo a reforma no novo apartamento, só para, né, dar como exemplo. E contratei. Ele gosta de se incomodar, né? Gosta, né? E também contratei uma empresa para fazer essa administração. Graças a Deus o cronograma está sendo seguido, né? Isso é importante porque tu também pode te planejar, né? Então, aí daí a importância, né, de saber escolher realmente na hora aquilo que eu estava até escutando, aquela questão do seguro, né? O mais barato. O mais barato às vezes é mais caro. Exato. Né? E então nem sempre a gente, e a maioria dos síndicos tem o conhecimento, né, na hora de contratar uma empresa, principalmente para quando envolve, né, obras de civis ali, nem sempre o síndico tem o conhecimento necessário, né, para saber se a empresa que está contratando, não só porque apresentou o orçamento mais barato, é a melhor, né? Então, porque a gente tem hoje, e assim, o nosso nível de prestador de serviço é baixo. É baixo, é uma grande maioria, e essa é a grande dificuldade da região, na verdade, né? Então, e hoje nós temos muitas construtoras aí, que na verdade são só administradoras, né, de obras, né? E praticamente toda obra, toda a execução, ela é terceirizada, né? E às vezes, dependendo da construtora, ela tem 4, 5, 6 frentes de serviço. Então, hoje executa 2 dias aqui, 2 dias no outro condomínio, e vai, sabe? E isso acaba, né, acaba ocorrendo o que aconteceu no nosso condomínio, né? A obra acabou atrasando, né? Já estamos 2 meses de atraso praticamente. Eram 3. Eu estou tirando 1 mês para dizer o seguinte: olha, 1 mês foi de culpa do condomínio, mas no mínimo 2 meses já estão atrasados. A obra que iniciou em fevereiro, né, era para 6 meses, já furou o cronograma. E é engraçado que mesmo quando você comenta que a qualidade dos prestadores de serviços tem diminuído, né, o nível tem, de repente, um pouco até a concorrência, né, aquela questão, você tem um empreiteiro, de repente ele já montou uma empresa, ele está no mercado. Oportunidade para todo mundo, o mercado está aberto, né? Mas a questão da qualificação é muito importante. E isso impacta totalmente no desenvolvimento da obra, né? Na parte de síndico, a gente tem sempre grupos aí na cidade, né, onde tem muita indicação, né? Então, por exemplo, nesse teu caso específico, você tomou algum cuidado nessa parte? De repente foi uma empresa indicada, foi uma empresa que de repente você tinha um conhecimento? Como foi essa relação? Então, foi uma empresa indicada, né? Claro que a gente tomou aquela precaução de fazer 3 orçamentos, né? Então, uma das empresas indicada pela própria arquiteta, outro orçamento por uma indicação e o outro orçamento por uma empresa que já está aí no mercado também, né? Que a gente viu observou algumas obras que eles estavam realizando, e aí a gente fez, né, o orçamento e a gente acabou optando pela que ofereceu um preço menor, né? Então, a que tinha, por exemplo, teve uma que ofereceu quase 50% a mais do valor que de outras 2 tinham orçado. Entendi. Mas é aquela questão, né? Foi colocado aqui, né? Às vezes nem sempre o barato, né, é que vai te dar, né, o melhor resultado, né? Então, e a gente tem essa dificuldade, né, pela própria falta, né, de profissionais ou de empresas mesmo qualificadas. Quando eu falo empresas qualificadas, eu não estou falando da qualificação do proprietário, não. Envolve todo um corpo, né, técnico dentro da empresa que vai te dar essa segurança, né? Sim. Então, e a gente sabe, tem empresas qualificadas, mas talvez que não atuam nesse segmento.
Ou como tu bem né? colocou, o valor, às vezes, para te conseguir se atender uma empresa dessa, foge da realidade do condomínio. Por exemplo, essa empresa que me está prestando um serviço particular para mim, tu vê no quadro dela que tem arquitetos, tem engenheiro, o próprio proprietário é engenheiro, quer dizer, tem pessoal que sai a campo para fazer a fiscalização da obra, acompanhar a execução. E eu até perguntei, vocês fazem trabalho com revitalização, fachadas? Não, nosso segmento é outro, é interior. Então, e aí essa dificuldade, porque é aquela obra que geralmente talvez é porque não dá também tanto lucro, né, custo-benefício, então eles acabam, então nós temos que a própria qualificação dessa empresa, né, nós não temos assim onde localizar mesmo. Cada Então, caso é um dificuldade. caso, não tem jeito. Era isso para hoje, Jonathan Pereira? Era isso. Fazer a última colocação, acho que o Por favor. é interessante, porque falamos dos problemas aí decorrentes, acho que já está já passamos Não, um mas tá minutinho bom, aí, tudo mas certo. só rapidinho. Como você, nesse caso, se reporta ou se reportou aos seus condôminos para dar ciência dos problemas que estavam ocorrendo? Então, eu acabei criando um grupo, né, no WhatsApp, a forma que a gente tem hoje para se comunicar. É um grupo em que só o síndico se manifesta, né, sobretudo porque tem essa dificuldade né, porque a grande dificuldade do síndico é entender as diferenças dos outros condôminos, né? Então, e aí acaba acontecendo então eu faço essa comunicação através, né, do WhatsApp. No meu caso em particular, lá no condomínio Belas Artes, né, a gente tem uma dificuldade de convencer as pessoas a irem para as reuniões. Né? Então, eu já fui eleito síndico com 4 pessoas, né, participando da reunião. Né? Então, aí a gente até fica preocupado, né? Não sabe se a gente está fazendo um bom trabalho ou deixa... Né? Ou é muito bom ou é muito ruim. É, porque a gente não sabe como está sendo avaliado, né? Então, eu tenho essa preocupação porque é a sua vida que está ali. Então, eu julgo de importância a participação das pessoas ali, até para a gente dividir também, né, os problemas e as soluções, né? Porque ficar tudo a cargo do síndico é pesado, sabe? É pesado. Tem momentos que tu acaba realmente, principalmente o síndico que mora no condomínio, né? Tu acaba às vezes estourando. É natural isso, sabe? É natural. Já aconteceu comigo de eu estourar, o cara vir na porta da minha casa e por pouco não saímos nas vias de fato, entendeu? Então, mas essa é a grande, né, dificuldade. Então, hoje eu utilizo esse mecanismo de comunicação. Se é ou não é o mais adequado, mas é a forma como eu encontrei de passar, né, as informações. Porque realmente é dificultoso, né, o diálogo, né? Não participo das reuniões. Agradar a todos, né? E agradar a todos, então... Mas, por enquanto, o pessoal acho que está assimilando essa forma de comunicação. Perfeito. Dessa forma, então, a gente fecha o programa Chame o Síndico de hoje, agradecendo aqui a participação do Giovanni D'Agostin, síndico no Residencial Belas Artes. Giovanni, obrigado pela tua participação. Foi um prazer te receber aqui. Espero que também tenha sido para ti e que a gente possa conversar novamente em uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite e fico à disposição, né, não só pelo fato de ser síndico, mas também, né, pelas questões jurídicas também, que a gente, né, em função dessa vamos dizer assim, atuação, a gente acabou também tendo que estudar vários aspectos. Eu tenho clientes de outros condomínios que me questionam também em algumas situações, e, enfim, né, mas fico à disposição. Uma outra oportunidade. Gente, é isso. Esse foi o programa Chame o Síndico. A gente vai voltar semana que vem, segunda-feira, no mesmo horário, às 7 horas. E eu lembro você que o Chame o Síndico é um programa que tem um oferecimento de essencial a administrador de condomínios, Unisíndicos, síndicos profissionais, Comercial Uno, soluções e suprimentos, Atos, conservação e pinturas prediais, RGR Decor, películas e papel de parede e Constate, perícias e avaliações de engenharia. Uma boa semana e até segunda-feira que vem, no mesmo horário, 7 horas. Programa Chame o Síndico. Tudo que envolve condomínios, administração,
Direito, entrevistas com síndicos e profissionais que atuam na área. Programa Chame o Síndico. Um oferecimento. Comercial Uno. Soluções em suprimentos. Atos. Conservação e pinturas prediais. Essencial. Gestão condominial. Há mais de uma década zelando pelo seu condomínio. Unisíndicos. Modelo de trabalho diferenciado. Profissionalismo e segurança para seu condomínio. RGR Decor. Películas e papel de parede. Constate, perícia e avaliações de engenharia.